Fala pessoal, finalizando então a série 3D10, a gente vai abordar algumas perguntas que eu recebi durante a semana, tá? A primeira pergunta é como você utiliza essas métricas na prática real? A segunda é quais as diferenças de métricas de prescrição e métricas de controle? Como ocorrem as mudanças do treinamento em tempo real? Aí outra pergunta eu recebi do Henrique Noal, que a gente discutiu um pouco sobre a métrica PROXIM 1RM, que é a proximidade de 1RM. E a outra discussão foi com um aluno lá do CT, do Thiago, que ele também faz educação física, nas diferenças de porcentagem de 1RM, por que existe a variação, por que a gente não faz sempre a mesma coisa no CT. Então vamos lá, pergunta número 1. Na prática, lá no centro de treinamento, eu utilizo com os meus alunos um controle com o tablet. Então eu tenho que colocar ali a porcentagem de 1RM que a gente utiliza, as repetições que o aluno realizou e quantas mais o aluno seria capaz de realizar, que é o RR, né? Repetições em reserva. A partir desses três, todas aquelas outras métricas que eu mostrei para vocês e mais algumas já saem automáticas no tablet ali para mim. E aí eu já consigo monitorar e predizer, opa, esse aqui ficou leve, isso aqui já se alterou, isso aqui tá bom, ó, foi muito abaixo, hoje o aluno tá mal. Vamos lá então, segunda pergunta. Quais as diferenças das métricas de prescrição e as métricas de controle? Bom, a primeira e grande, para prescrever a gente tem que definir o que o treino vai ser. Então é o que a gente pede para o aluno. Isso é, na verdade, a prescrição. A gente sabe algumas coisas a mais, mas a gente vai pedir, eu quero que tu faça 20 repetições com determinado peso. O peso a gente vai prescrever antes, então a gente vai usar a porcentagem de 1RM, a gente vai usar 1RM, a gente vai usar tudo aquilo que eu já mostrei para vocês. Se não usa, alguma outra coisa tu tem que estar utilizando. Então, eu não tenho peso definido, eu vou colocar, eu quero que tu faça o máximo. Então, tu já não tem também a prescrição de o alvo de repetições que tu quer alcançar. E deixa o trabalho bem vago, tu não sabe qual o objetivo que o peso que vai estar ali vai gerar no teu aluno. Tu não fica em aberto essa resposta. Mas, quando a gente tem, mesmo com todo o controle que a gente tem, que eu mostrei para vocês dentro das métricas, às vezes já acontecem imprevistos. Para isso servem as métricas de controle. Então, a gente prescreveu 3 séries de 10 repetições com 70%. A pessoa fez 10, mas ela nos falou, eu faria mais 5. Alguma coisa já tem aí. Então, mesmo que aquele treino tenha sido prescrito para hipertrofia, com 5 repetições em reserva, a gente sabe que vai diminuir porque está muito longe da falha. E aí a gente tem que alterar o treino. O que a gente pode fazer? Mas o objetivo é hipertrofia, mas eu também quero resistência de força. Não, é hipertrofia pura. Então, eu posso aumentar o peso, diminuir as repetições em reserva, automaticamente com o peso aumentado e tentando manter as repetições. Ou, outra possibilidade, a gente simplesmente, eu quero que tu falou que fez 10 e falou que fazia mais 5, então faz 15 agora. Tudo isso são métricas que vão nos auxiliar a controlar o treinamento, mas a gente não sabe antes. Pergunta 3, então, é o que eu já estava falando. Como ocorrem essas mudanças em tempo real? É ali, coloquei a porcentagem de 1RM. E a gente pode usar outras variáveis ali, que eu nem vou entrar das métricas que eu apresentei, mas eu não vou entrar, vou ficar na mais simples para vocês entenderem. Botou o peso, botou a porcentagem de 1RM, através de uma tabela a gente consegue... Eu vou deixar essa tabela por aqui, em algum lugar, para vocês terem mais ou menos uma noção. A literatura nos traz, por exemplo, se eu botar 0,6%, se eu botar 0,7%, se eu botar 70% do peso máximo, quantas repetições eu sou capaz de fazer? Se essa diferença estiver muito grande, eu já consigo alterar na hora o treinamento. E todas as outras métricas já vão ser alteradas. Essa é uma pergunta que o Henrique Noal me fez, já vou adiantar então a pergunta número 4, que é falando sobre o próximo 1RM, proximidade de 1RM. Se o 1RM fosse uma métrica perfeita, que ignora completamente a complexidade do ser humano, de um dia a pessoa estar cansada, de um dia a pessoa ter chegado numa carga excessiva de trabalho, num dia a pessoa estar hipermotivada e conseguir fazer muito mais do que ela pode, o 1RM seria perfeito e a gente usaria só ele, não precisaria nem estar discutindo. Mas não é. Então o próximo 1RM, ele me diz qual a proximidade que a gente está treinando de 1RM. Se fosse perfeita,
como eu mostrei naquela tabela, vou botar de novo aqui, mas Renê, com 100% é 1. Pois é, mas a gente bota 100% e vai 2. O que aconteceu? A pessoa pode ter ficado mais forte, ela pode estar hipermotivada, ela pode ter já desenvolvido além a força porque aquele teste está ultrapassado. Mas eu botei 80%, eu fiz 8%, eu botei 70%, eu fiz 11%. E aí tem sempre umas variações, mas imagina que vai uma variação de 5 repetições aí. O que aconteceu? Se for 5 para baixo, a minha proximidade de 1 RM, a gente sabe que está para baixo, ou seja, eu não fiz o 100%, seria exatamente como está na tabela. Então eu fiz 100% de 1 RM. Agora, se eu fiz menos, o próximo de 1 RM vai estar menor do que 1. Se eu fiz mais, ou seja, eu estou ficando mais forte, estou elevando meu 1 RM, a próxima 1 RM está ficando maior do que 1. Isso no cálculo vocês vão ver. E dentro daquela planilha que eu mostrei para vocês, isso já sai em tempo real, né? Então eu já consigo ver na hora. Opa, hoje o aluno está bem. Ou, hoje tá feia a coisa. Por quê? Porque eu já relaciono o próximo RM com as repetições em reserva. Então vamos supor que eu falei para ele fazer 4 repetições com 90%. E ele fez 2 e falou que não faria nenhuma, 0 RR. A próxima RM está abaixo e as RR está 0, ou seja, ele está trabalhando no máximo. Ele não conseguiu fazer, ele chegou até a falha. Mas o máximo dele hoje está bem inferior. E aí o próximo RM vai me dizer quanto inferior ele está hoje. Isso, essa métrica me diz. Última pergunta, então, foi a do Thiago. Por que existem essas diferenças das porcentagens de 1RM? Por que existe a variação no CT? Bom, esse é o meu ponto de vista, tá? Para pessoas normais, o que eu acredito que mais vai fazer transferência para a vida diária é resistência de força. Não é o desenvolvimento da força máxima. Claro, todas as forças, quando a gente treina, elas estão agregadas, não tem como isolar nenhuma, isso a gente já sabe. Mas a gente eu consigo ver mais transferência no treinamento, mais transferência dentro da resistência de força, ou seja, fazer várias vezes com um peso mais leve, do que fazer poucas vezes com um peso mais pesado. Dentro da minha periodização, isso significa que eu nunca faço peso pesado poucas vezes? Não, é óbvio que não. Mas existe uma variação que prevalece o que eu acredito que a pessoa vai fazer mais. Que é o quê? Resistência de força em baixa intensidade e em alta intensidade. Depois a gente vai lá, força máxima, trabalha também. Mas menos. Por quê? Do meu público eu acredito que vai necessitar mais disso. Essas variações explicam algumas questões também, que nem a gente estava conversando, de pessoas que estão acostumadas a fazer sempre um tipo de treinamento. E aí a série é 3D10, a gente vai usar esse exemplo, 3D10. Então uma pessoa que faz 3 séries de 10, ela está acostumada, se faz com RR de 0, a trabalhar com 75% de 1 RM. Sempre o mesmo treino, essa pessoa provavelmente, se eu fizer usar a fórmula de Epley, que eu já mostrei para vocês, 75% vai fazer 10, aí ela vai chegar lá uma repetição. Simplificando ao máximo, se ela fizer com 10 repetições com 75 quilos, tá? Se eu botar 100 quilos, essa pessoa deveria fazer 1, mas provavelmente 1 ela vai fazer lá com 90, 85. Por quê? Porque ela não está acostumada a treinar esse tipo de força, a força máxima, com uma intensidade muito maior, mais próxima de 100%. Ao mesmo tempo, quando eu colocar uma porcentagem lá de 60%, 50%, ou seja, 50 quilos, 65 quilos, essa pessoa não vai conseguir fazer as repetições que a gente idealizaria também. Por quê? Porque ela nunca praticou esse tipo de treino, ela nunca fez esse tipo de treino. Então fica muito pobre, ao meu ver, a preparação física, o condicionamento da pessoa que só faz um tipo de treino. Por isso que eu utilizo variações, pensando no meu público, eu utilizo variações mais conscientes para dar o que eu acredito que eles vão precisar mais, e isso faz parte da periodização. Pessoal, quem achou interessante tudo isso que eu falei, claro que isso aqui é um detalhe, mas quem achou interessante, quem quer saber mais, no módulo 4 do curso da certificação NIT, a gente apresenta
todas essas métricas e apresenta o porquê que eu utilizo cada uma delas em cada parte do treino. Quem ainda não teve a chance de entrar em contato, já tem lista de espera para o próximo curso, já tem alguns que pagaram já por causa da pandemia, não conseguiram fazer. Recomendo, fica ligado, manda mensagem, porque quando abrir a próxima turma da certificação, eu tenho certeza que vai estar lotado. Até porque vai ser no centro de treinamento, então o número é mais reduzido. Quem tiver interesse também em levar para a sua cidade a certificação NIT ou outro curso do NIT que tem apenas de avaliação, ou se quiser também levar só o módulo de periodização que a gente trabalha sobre essa série, entra em contato, certo? Um abraço a todos, dúvidas sigam mandando, não tem problema nenhum em fazer mais um vídeo desses ou entrar numa discussão pessoal que a gente gosta muito lá no inbox, tá? Valeu, até!